Agora você aceitou a Cristo. Ao receber Jesus Cristo como Senhor de sua vida e seu Salvador, você iniciou a mais empolgante jornada. O propósito desta mensagem é ajudá-lo a empreender esta nova jornada sob uma base sólida. Consolide, pois, sua decisão. Peça a Deus que o ajude a compreender os assuntos que irá estudar e permita que as palavras da Bíblia Sagrada o acompanhem neste emocionante caminhar da sua nova vida em Jesus Cristo. Sabe o que aconteceu com você? Foi algo incrivelmente extraordinário. Você se tornou filho de Deus. Você agora faz parte da família espiritual, da família que recebe vida eterna e estará com Deus no céu. Mas como tudo isso aconteceu? Pergunta você. Ouça a resposta. Primeiro, a Bíblia nos fala que todos os homens, em razão do pecado, estão longe de Deus, que é santo e justo. O apóstolo Paulo, inspirado pelo Espírito Santo, escreveu: todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Romanos 3, 23. Por haver pecado, o homem ficou irremediavelmente separado de Deus, sem esperança de vida eterna. Segundo, Deus, em sua grande misericórdia e amor, enviou seu Filho Jesus Cristo ao mundo, para que os homens pudessem ser salvos de seus pecados através do próprio Jesus. O apóstolo João nos diz: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. João 3,16. Foi através da morte de Jesus Cristo na cruz e do derramamento de seu sangue que você foi redimido dos seus pecados. Abra sua Bíblia e leia Mateus 26, 28. Efésios 1:7 e 1 João 1:7. Esta salvação não se recebe automaticamente, nem a recebem todos os homens, sem distinção. Quando a pessoa, tal qual você fez, se arrepende de seus pecados e pede a Jesus que entre em seu coração, então ela recebe a perfeita salvação. Preste atenção ao que diz o apóstolo João: mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, aos que creem no seu nome. João 1:12. As duas palavras-chave neste versículo são receberam e creem. Crer é reconhecer que Jesus Cristo é verdadeiramente o único Filho de Deus e o Salvador do homem. Leia Romanos 10, 9, 11. E receber implica em nos decidirmos por seguir a Jesus em tudo o que a Bíblia manda fazer e ser o que Deus quer que sejamos. Leia João 14, 21. Agora, ao receber a Jesus Cristo, você removeu a penalidade do pecado de sua vida. O pecado é a morte espiritual no inferno. Você já não está sob o julgamento de Deus, como todos os não convertidos. Mas, como Jesus disse, você passou da morte para a vida. João 5:24. Deus não mais vê você como pecador. Paulo diz: agora, pois, já nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Romanos 8:1. É maravilhoso. Os pecados que você cometeu durante toda a sua vida não só foram perdoados, como Deus não mais se lembra deles. Leia Hebreus 11:12. Portanto, caro amigo, seja bem-vindo à família de Deus. Bem-vindo às bênçãos que Deus reservou para seus filhos. Bem-vindo às riquezas espirituais que há em Cristo Jesus. Talvez você queira parar aqui e deixar que estas citações bíblicas penetrem profundamente em sua mente enquanto as estuda na própria Bíblia. Feito isso, continue a ouvir esta mensagem, porque Deus tem um recado muito importante para você como novo cristão. O recado é este: existem 4 coisas que Deus quer que você saiba. 4 coisas que Ele quer que você faça. E 4 coisas que Ele deseja que você tenha. Sem elas, você não crescerá adequadamente em sua nova vida em Cristo. Com elas, porém, as bênçãos de Deus estarão com você para sempre.
conheça-as. Existem 4 coisas básicas que Deus quer que você saiba, não somente com o intelecto, mas com o coração e a alma. Primeiro, Deus ama você. Segundo, você é uma nova pessoa. Terceiro, você pode viver vitoriosamente. Quarto, Deus está com você em todos os momentos de sua vida. Estes são os princípios básicos da experiência cristã que precisam fazer parte de sua nova vida. São vitais a uma vida de alegria e bênçãos em Jesus Cristo. Deus ama você. Não importa o que a decisão de tornar-se cristão possa resultar para você. Deus realmente o ama. Muitas pessoas se sentem desprezadas e indesejáveis. Realmente o homem pode ser desprezado e ignorado. Mas Deus ama todos os homens, do mais vil pecador ao mais santificado cristão, independentemente de nacionalidade, raça ou cor. Ele demonstrou que ama todos por ter enviado seu único filho para morrer por seus pecados. Lembre-se do que está escrito em João 3,16. O apóstolo Paulo também escreveu: mas Deus prova o seu amor para conosco, em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Romanos 5:8. Porque Deus enviou seu único filho para morrer de modo cruel pelos homens maus? Somente porque ele os ama e os quer no céu, junto a ele. Paulo, o apóstolo, que também era pecador, explica o amor de Deus na sua carta a Tito. Porque também nós éramos noutro tempo insensatos, desobedientes, servindo a várias concupiscências e deleites, vivendo em malícia e inveja, odiosos, odiando-nos uns aos outros. Mas quando apareceu a benignidade e o amor de Deus, nosso Salvador, para com os homens, não pelas obras de justiça que houvéssemos feito, mas segundo a sua misericórdia, nos salvou pela lavagem da regeneração e da renovação do Espírito Santo, que abundantemente ele derramou sobre nós por Jesus Cristo Salvador, para que, segundo justificados pela sua graça, sejamos feitos herdeiros segundo a esperança da vida eterna. Tito 3, versículos 3-7. Fazemos porventura alguma coisa pela qual merecêssemos ganhar o amor de Deus? Não. Será que fizemos algo de bom para ganhar a salvação? Não. É somente em razão do grande amor de Deus por nós e pela sua graça que temos a salvação através de Jesus Cristo. Não pense jamais que Deus não o ama. Seu amor é seguro e insofismável. Paulo diz em Romanos 8:38-39, que nada pode nos separar do amor de Deus. Deus ama você. Pense nisto. Foi em virtude do seu amor que ele o salvou e o trouxe a uma vida de bênçãos em Jesus Cristo. Nesta nova vida, a salvação é o primeiro presente que recebemos de Deus. Mas os tesouros do seu amor nos trarão muitos presentes, tanto espirituais como materiais, sempre e sempre, sem cessar. Creia nisto. Viva o amor de Deus. Experimente-o. Agradeça a Deus por este amor. Deus ama você. Você é uma nova pessoa. Acredite ou não, você se tornou uma nova pessoa. Através de Jesus Cristo, você experimentou um nascimento espiritual. Jesus falou sobre este novo nascimento no 3º capítulo de João, dizendo que é necessário ao homem nascer de novo, a fim de entrar no reino de Deus. E é exatamente o que acontece quando uma pessoa aceita Jesus Cristo como único Salvador. Paulo escreveu: e assim, se alguém está em Cristo, é nova criatura. As coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. 2 Coríntios 5:17. O que acontece quando uma pessoa experimenta um novo nascimento em Cristo? Lembremos novamente as inspiradas palavras de Paulo. Sabendo isto,
que o novo homem velho foi com ele crucificado, para que o corpo do pecado seja desfeito, para que não sirvamos mais ao pecado. Romanos 6:6. Sendo a natureza do homem pecadora, antes de receber a Cristo, você não podia evitar que ela predominasse em sua vida. Você sempre estava pecando. Não importa se você foi um grande pecador ou um pequeno pecador. De qualquer maneira, sua natureza era inclinada ao pecado. Mas quando Jesus foi crucificado, ele cravou sua velha natureza na cruz. Em Cristo, portanto, você é uma nova pessoa. Você agora adquiriu a nova natureza do próprio Jesus Cristo. Paulo diz: já estou crucificado com Cristo, e vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. E a vida que agora vivo na carne, vivo-a na fé do Filho de Deus, o qual me amou e se entregou a si mesmo por mim. Gálatas 2, versículos 19-20. Jesus Cristo vive em você. Ele é sua nova natureza. Isto significa que você agora almeja pela justiça. Em vez de alimentar o desejo de pecar, você deseja servir a Deus, em vez de a você mesmo. Você tem uma verdadeira compreensão de como a vida é no seu todo. Viver no propósito para o qual Deus o criou. Você foi renovado. Você se tornou uma nova pessoa. Você pode viver vitoriosamente. Por ser uma nova pessoa, você é capaz de vencer todos os hábitos do pecado. Leia 1 Coríntios 6, de 9 a 11 e Gálatas 5, de 16 a 21 e descubra o que é pecado. Não podemos afirmar que você nunca mais pecará. João diz que se algum cristão disser que nunca peca, está simplesmente ocultando a verdade. Estude 1 João 1, de 8 a 9. Observe que João também aponta a boa vontade de Deus para prontamente perdoar nossos pecados, quando verdadeiramente arrependidos. Mas Deus quer eliminar todos os nossos hábitos de pecado. E por ter Jesus pregado a nossa velha natureza na cruz, podemos, através dele mesmo, viver vitoriosamente acima do pecado. Como pode alguém viver vitoriosamente? Paulo diz que você deve primeiro considerar-se morto para o pecado e vivo para Deus em Cristo. Romanos 6:11. O que significa que primeiro você tem de crer que Jesus crucificou a sua natureza pecadora e que ele realmente vive dentro de você. Então Paulo não pede que nos rendamos ao pecado, mas sim a Deus. Dedique sua vida ao Senhor. Dê seu espírito, sua mente e seu corpo para Deus. Dedique-se ao serviço de Deus. Paulo diz que se você fizer isto, o pecado não terá poder sobre você. Leia Romanos 6, de 12 a 14 e também Efésios 4, de 22 a 24. Assim, permaneça de pé pelo poder que tem em Cristo. Renda-se a Ele e você não será vencido pelo pecado. O dom gratuito de Deus, diz Paulo, é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. Está escrito em Romanos 6, 23. Deus está com você em todos os momentos de sua vida. Em alguns momentos parecerá que Deus está a 1 milhão de quilômetros distante de você, mas isso não acontece. Jesus afirmou que nunca nos abandonaria. Mateus 28, 20. Disse ainda: se alguém me ama, guardará minha palavra, e meu Pai o amará, e viveremos para ele, e faremos nele morada. Está escrito em João 14, 23. Deus está sempre conosco. Ele é fiel. Você poderá, por sua franqueza, errar e falhar para com Deus de vez em quando, mas Ele ainda assim será fiel. Muitos versículos bíblicos comprovam sua fidelidade. Leia o Salmo 23, 4. 1 Coríntios 1, 9. 1 Tessalonicenses 5, 23, 24. E 2 Tessalonicenses 3, 3.
A declaração clássica sobre sua fidelidade está registrada em Deuteronômio 7:9. Saberá, pois, que o Senhor teu Deus é Deus, o Deus fiel, que guarda um concerto e a misericórdia até 1000 gerações aos que o amam e cumprem os seus mandamentos. Não importa se você sente ou não a presença de Deus em sua vida, mas a verdade é que Ele está presente em todos os momentos, pois Ele é fiel. Confie nele, reconheça sua presença e fique sob sua dependência. Quatro coisas que Deus quer que você faça. Após ter estudado as 4 coisas que Deus quer que você saiba, vamos recordá-las. Primeira, Deus ama você. Segunda, você é uma nova pessoa. Terceira, você pode viver vitoriosamente. Quarta, Deus está com você em todos os momentos de sua vida. Quando esses princípios básicos se tornarem reais, você terá uma nova vida cristã, amadurecida e feliz. No cristianismo, antes de tudo importa ser. Algumas pessoas pensam que se fizerem muitas boas obras serão consideradas cristãs por Deus. Isso não é verdade. Está escrito em Efésios 2:8-9. Nos diz que não somos salvos pelos trabalhos ou obras, mas pela fé em Cristo. Paulo declara que somente por sermos transformados, ou seja, em virtude da nova natureza, é que realizamos boas obras. As boas obras, portanto, acompanham o ser. O fazer não se limita a realizar boas obras, mas em praticar o que ajuda a crescer e ter uma vida renovada em Cristo. Deus quer que você faça 4 coisas. Primeira, estudar a Bíblia. Segunda, orar. Terceira, ter comunhão com os demais cristãos. Quarta, testemunhar de Cristo. Cada uma dessas 4 coisas é essencial para o crescimento perfeito como uma nova pessoa em Cristo. Estudar a Bíblia. A Bíblia, a palavra de Deus, é a suprema fonte de alimento espiritual. O apóstolo Pedro, instruindo novos cristãos, diz: desejai afetuosamente, como meninos novamente nascidos, o leite racional não falsificado, para que por ele vades crescendo. 1 Pedro 2:2. A Bíblia é o leite espiritual, e o crescimento espiritual geralmente ocorre no relacionamento direto com o estudo da Bíblia. Como alguém começa a estudar a Bíblia? Em primeiro lugar, se você não tem Bíblia, procure adquirir uma. Ela logo será sua maior riqueza. Logo que estiver com ela nas mãos, você notará que está dividida em Antigo e Novo Testamento. O Antigo Testamento foi escrito antes do tempo de Jesus Cristo e relata o procedimento de Deus com relação aos israelitas e à humanidade em geral, desde o dia da criação. O Novo Testamento contém livros sobre a vida de Jesus e cartas de vários apóstolos escritas no primeiro século, a maioria endereçadas a novos cristãos por toda a parte do Mediterrâneo e áreas da Ásia Menor. Considerando que estamos vivendo na era do Novo Testamento, a melhor parte para se começar a estudar a Bíblia é o próprio Novo Testamento. Em um bom livro para dar início ao estudo é o Evangelho de Marcos, uma narrativa sucinta sobre a vida de Jesus. Leia depois 1 Coríntios e 1 João, 2 das mais estimulantes cartas sobre o cristianismo prático. Quanto se deve ler de cada vez? Isto depende de você. A ênfase está no estudo da Bíblia, não exclusivamente na leitura. Paulo nos lembra que precisamos compreender a palavra de Deus. Está escrito em 2 Timóteo 2,15. Também é importante que você medite nas palavras da Bíblia, não somente as leia. Uma boa regra de leitura da Bíblia é ler ao menos um capítulo ou 2 por dia. Adquira o hábito de estudar a Bíblia todos os dias. Não existe melhor maneira de se tornar um cristão amadurecido. A aplicação da palavra de Deus em sua vida logo o deixará entusiasmado.
você se alegrará com o poder e o amor de nosso maravilhoso Deus e nosso Salvador, Jesus Cristo. Orar. A oração é nossa comunicação com Deus. Da mesma forma que precisamos nos comunicar com a família, os amigos e os companheiros de negócios para criar uma amizade sadia, também precisamos nos comunicar com Deus para edificar um forte relacionamento com Ele. Qual a natureza da oração? Muitos pensam que orar se reduz a pedir a Deus as coisas que queremos. No entanto, a oração vai muito além. Paulo dá uma ilustração perfeita da natureza da oração em Filipenses 4:6. Não andeis ansiosos por coisa alguma, antes em tudo sejam os vossos pedidos conhecidos diante de Deus, pela oração e súplica com ações de graças. Orar não implica apenas pedir, mas inclui adorar. É o momento de expressar ações de graças, quando declaramos nosso amor a Deus por tudo quanto Ele tem feito por nós. Regozijamo-nos em dizer obrigado a alguém que tenha feito algo por nós, pois o ato de dar graças a Deus pelas bênçãos libera um júbilo profundo em nosso coração. Assim como apreciamos ouvir um obrigado das pessoas que nos rodeiam, também Deus se alegra com nossa gratidão e nosso louvor. Ore corretamente. Separe alguns momentos para a oração e agradeça a Deus pela remissão de seus pecados, concedida através de Cristo Jesus. Você experimentará uma grande alegria, aliás, muito peculiar à vida cristã. Também há poder na oração. No livro de Tiago 5,16 ele diz: a oração de um justo tem grande poder em seus efeitos. A Bíblia está marcada de capa a capa com histórias de grandes realizações por parte de homens que, através da oração, confiaram em Deus. Você deve orar sempre. Paulo diz: ore constantemente. Está escrito em 1 Tessalonicenses 5,17. Em outras palavras, é seu privilégio. Em outras palavras, é seu privilégio conversar com Deus em qualquer momento e em qualquer lugar. Você não necessita estar na igreja para orar. Ora-se em qualquer lugar. Você não deve esperar até que uma necessidade urgente o leve a isso. Adquira, pois, o hábito de conversar com Deus. Ore por suas necessidades e pelas dos outros. Louve a Deus por sua bondade, amor e misericórdia. A oração é que faz a diferença na vida dos cristãos mais amadurecidos. Ela fará diferença em você. Quando experimentar as respostas das orações, você crescerá como uma pessoa segura e dinâmica na obra de Jesus Cristo. Ter comunhão com os demais cristãos. A Adonep é uma arma viva para a igreja. Ela apoia os pastores locais em seus esforços para testemunhar do Senhor Jesus Cristo. Frequentar uma igreja regularmente é muito importante, especialmente para um novo cristão. Você precisa de comunhão e encorajamento de outros cristãos enquanto cresce em Cristo. É por isto que o livro de Hebreus nos diz: e consideremos-nos uns aos outros para nos estimularmos ao amor e às boas obras, não abandonando a nossa congregação, como é costume de alguns, antes admoestando-nos uns aos outros. Está escrito em Hebreus 10, 24 e 25. Certamente a maior parte da ajuda em seu caminhar com Cristo virá de seus amigos cristãos. Paulo escreve que temos de carregar as cargas uns dos outros. Está escrito em Gálatas 6:2. Frequentemente, Deus nos ministra seu ensino através do amor e das orações de companheiros cristãos. Por isso é muito importante que você crie o hábito de frequentar uma igreja. Ninguém poderá escolhê-la para você. Somente Deus poderá fazê-lo. Nosso conselho, no entanto, é que você escolha uma igreja onde haja amor e compreensão. E a Bíblia seja fielmente apresentada como a palavra de Deus, sem exceções nem deturpações em sua linguagem. Por isso esteja atento à Bíblia que usa. Se você ainda não se informou sobre uma igreja em sua vizinhança, peça a Deus que o ajude a encontrá-la. Para isso, visite várias, até descobrir uma onde se sinta em casa.
Nela, Deus o abençoará quando você orar e lhe cantar louvores, em comunhão com outros que também experimentaram a alegria de conhecer a Jesus Cristo como o Salvador e o único Senhor. Também recomendamos sua participação nas reuniões do capítulo local da Donep. Sua presença é muito importante para que os objetivos da associação sejam concretizados através da comunhão e integração com sócios e amigos. Testemunhar de Cristo. Ser uma testemunha de Cristo significa contar aos outros o que Jesus tem feito na sua vida. No Evangelho de João havia um homem chamado André, que Jesus chamou para ser um dos 12 apóstolos. A primeira coisa que André fez depois de atender a sua chamada foi contar ao seu irmão Pedro que encontrara o Messias, que os judeus tanto esperavam. Está escrito em João capítulo 1, de 40 a 42. Pedro também se tornou um dos apóstolos de Jesus. Testemunha é a pessoa que testifica ou apresenta evidências daquilo que tem visto e experimentado. Você deve testemunhar a outros, não só através de suas palavras, como de suas atitudes e ações. Aquele que recebeu Cristo e sofreu uma transformação profunda é uma testemunha viva para os amigos. Não esqueçamos que o procedimento do cristão representa um testemunho eficaz. Mas Deus também quer que testemunhemos com nossa boca. Pense em alguém com quem você pode partilhar sua experiência, talvez uma pessoa da família. Peça a Deus que o ajude a testemunhar para outros. Ele o ajudará. Evidentemente, testemunhar de Jesus beneficiará aqueles a quem o testemunho é dirigido. Se ninguém lhe houvesse testemunhado de Jesus, você hoje não seria cristão. Mas existe outro benefício, outra bênção em testemunhar e compartilhar de Jesus Cristo com outras pessoas. É a alegria e a força que a pessoa recebe com isso em seu íntimo. Não importa que algumas pessoas riam e zombem de você, porque agora você crê em Jesus. Testemunhe. Você ficará surpreso com o fortalecimento de sua fé e a determinação cada vez mais firme de seguir a Cristo. Temos, portanto, 4 coisas que Deus quer que você faça. Vamos recordá-las. Primeira, estudar a Bíblia. Segunda, orar. Terceira, ter comunhão com os demais cristãos. Quarta, testemunhar de Cristo. Tudo isso é necessário e muito valioso para o crescimento cristão. Se ainda não começou a praticar essas 4 coisas, inicie hoje e ficará maravilhado ao constatar como será ajudado. Quatro coisas que Deus quer que você tenha. Deus não somente quer que você saiba e faça, mas também que tenha. O cristianismo é ser e fazer, mas é também ter. Existem muitas coisas que podemos ter em Cristo. Basicamente, porém, há 4 coisas preciosas que Deus quer nos dar. Primeira, a paz. Segunda, o batismo com o Espírito Santo. Terceira, uma vida melhor. Quarta, o céu. Primeira, a paz. A única maneira de uma pessoa conseguir ter paz em sua alma é através de Jesus Cristo, o Filho de Deus, que morreu por nós e ressuscitou. Na Bíblia, Deus é frequentemente referido como Deus da paz, motivo pela qual Jesus veio trazendo paz à humanidade. Está escrito em Atos 10, versículo 36. A paz que Deus quer que você tenha é, acima de tudo, a paz espiritual, a paz da alma. Paulo diz: justificados, pois, pela fé, temos paz com Deus, por nosso Senhor Jesus Cristo. Está escrito em Romanos 5:1. A paz que o apóstolo faz referência é a resultante da certeza de haverem sido os pecados perdoados, ou de não se estar mais sob o juízo de Deus, já que Cristo pagou o castigo desses pecados. Portanto, descanse na paz de Deus. Você tem essa paz através de sua fé em Cristo. Jesus não nos dá paz somente a respeito do destino de nossa alma, mas inclusive nas situações imprevisíveis. No livro de João 14:27, ele diz: deixo-vos a paz. A minha paz vos dou, não vou-la dou como o mundo a dá. Não se turbe o vosso coração, nem se atemorize.
E em João 16:33 acrescenta: tenho-vos dito isto para que em mim tenhais paz. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo. Eu venci o mundo. Se as tempestades da vida forem demasiado violentas, ainda assim você pode ter paz. A paz que nasce da oração pela graça de Deus. Paz só encontrada em Cristo. A oração de Paulo em favor dos Tessalonicenses deve ser sempre lembrada. Ora, o mesmo Senhor da paz vos dê sempre paz de toda maneira. Está escrito em 2 Tessalonicenses 3,16. Quando se sentir perseguido e atormentado pelas circunstâncias da vida, pare e estude Filipenses, capítulo 4, versículos de 4 a 7. Então ore para que Deus lhe dê paz ao coração e à mente. O batismo com o Espírito Santo. Quando você aceitou a Cristo como seu Salvador, o Espírito Santo agiu em sua vida convencendo-o do pecado, da justiça e do juízo. Há, no entanto, uma outra experiência do Espírito Santo que é distinta da salvação e é referida na Bíblia como o batismo com o Espírito Santo. Veja Marcos 1:8, Atos 1:4, 5 e 11:16. Batismo, literalmente, significa imersão. Quando alguém é batizado com o Espírito Santo, é literalmente emergido no poder e na presença do Espírito. Nesta experiência, o Espírito Santo passa realmente a morar na pessoa. As Escrituras fazem frequentemente referências a pessoas que foram cheias do Espírito. Esta experiência é basicamente necessária para que tenhamos poder para testemunhar de Cristo, tanto por palavras como por obras. Em Atos 1:8, Jesus disse a seus discípulos que eles receberiam poder para ser suas testemunhas quando fossem batizados com o Espírito Santo. Estude Atos capítulo 1, de 1 a 8. Em 1 Coríntios 12, Paulo dá uma lista dos dons espirituais outorgados pelo Espírito Santo aos cristãos que receberam esse revestimento de poder. Os dons são dados para ajudar no testemunho aos não convertidos e no ensino aos cristãos. O batismo com o Espírito Santo é outorgado não somente para que possamos apresentar Cristo com poder a outros, mas para que Deus possa, com mais proveito, ministrar a nós mesmos a sua graça. Quando alguém está cheio do Espírito Santo, tem mais poder para servir a Deus, experimenta um júbilo maior, sente um profundo amor por Cristo e vive uma vida de oração. Todos os cristãos precisam ser batizados com o Espírito Santo. Como você recebe esta experiência abençoada? Simplesmente pela fé e pela oração. Estude Lucas capítulo 11, versículos de 9 a 13. Converse com alguém em seu capítulo local da Adonep. Peça-lhe que lhe dê maiores explicações sobre o batismo com o Espírito Santo. Peça-lhe também que ore por você para que o receba. Não demore a buscar essa bênção. Ela se destina a você e o ajudará a ser um cristão mais forte, fazendo de você uma poderosa testemunha de Cristo. Uma vida melhor. Algumas pessoas acreditam que o cristianismo significa uma vida monótona, deprimente, de dureza e privações. Mas a vida cristã é justamente o oposto. Ela é estimulante, melhor que aquela que qualquer não convertido possa ter. Não afirmamos, caro amigo, que Deus fará de você um milionário, embora tenha feito isso com muitos, mas Ele lhe promete uma vida de bênçãos. Em primeiro lugar, nos concede bênçãos espirituais. Sua vida agora desfruta de paz e está livre do poder do pecado. Você passou a experimentar uma profunda satisfação, não somente em sua mente, mas também em seu espírito, por servir a Cristo. Em segundo lugar, ser cristão é ter uma vida de bênçãos físicas. O pecado frequentemente evidencia no corpo seus efeitos devastadores. No entanto, aquele que foge ao pecado é uma pessoa saudável. Temos um Deus que tem prazer em curar nosso corpo enfermo. Milhares têm sido curados através da oração, não pelo fazer do homem, mas pela misericórdia e poder de Deus. Finalmente, Deus nos quer abençoar também materialmente.
Aquele que deseja servir a Cristo talvez pense que as coisas materiais já não são importantes. Deus, porém, prometeu suprir todas as nossas necessidades quando buscamos o seu reino e nos entregamos a ele. Está escrito em Mateus 6:31, 33 e Filipenses 4:19. O céu. O ponto culminante da experiência cristã será passar a eternidade na presença de Deus e desfrutar das riquezas e dos tesouros do seu reino. Paulo diz: as coisas que o olho não viu e o ouvido não ouviu e não subiram ao coração do homem são as que Deus preparou para os que o amam. Está escrito em 1 Coríntios 2:9. Como é o céu? Deus nos dá somente um vislumbre das coisas do além. Em Apocalipse, o apóstolo João teve uma visão na qual ouviu uma voz que falou do céu: eis aqui o tabernáculo de Deus com os homens, pois com eles habitará, e eles serão seu povo. E o mesmo Deus estará com eles, e será o seu Deus. E Deus limpará de seus olhos toda lágrima, e não haverá mais morte, nem pranto, nem clamor, nem dor, porque já as primeiras coisas são passadas. Está escrito em Apocalipse 21, 3-4. Quão diferente da vida terrena será o céu. Além disso, o céu é descrito como um paraíso com ruas de ouro. Se isto é literal ou não, não sabemos. Contudo, acreditamos que o céu é algo incomum, desconhecido pelo homem nesta vida. O céu é o fim das mágoas, decepções, solidão e sofrimento. O céu é a experiência da alma e das riquezas de Deus para sempre. E Deus quer que você esteja lá. Quão precioso e querido é o nosso Deus que se deleita em dar. Vamos recordar as coisas que Ele quer que tenhamos. Primeira, a paz. Segunda, o batismo com o Espírito Santo. Terceira, uma vida melhor. Quarta, o céu. Não perca nada do que Deus tem para você. Seja tudo o que Ele quer que você seja. E faça tudo o que Ele espera que você faça. E no ser e no fazer, você terá tudo o que Ele quer oferecer. A Adonep, Associação de Homens de Negócio, é uma associação sem fins lucrativos formada por homens cristãos leigos de quase todas as denominações que se dedicam a alcançar homens e mulheres ao redor do mundo com as boas novas de Jesus Cristo. É a maior organização do gênero no mundo cristão, com mais de 500 mil obreiros leigos que se reúnem regularmente todos os meses. Seu alvo é complementar o ministério das igrejas locais pela chamada de homens de volta a Deus. A associação envolve hoje mais de 4.000 capítulos em mais de 120 países e atinge a vida de cerca de 1,5 bilhão de pessoas, com empreendimentos de alcance mundial. Se você deseja saber mais sobre a associação, acesse www.adonep.org.br. Receba Jesus Cristo como Senhor e Salvador de sua vida. A Bíblia diz: se com a tua boca confessares a Jesus como o Senhor, e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. Porque com o coração se crê para a justiça, e com a boca se confessa a respeito da salvação. Está escrito em Romanos capítulo 10, versos 9 e 10. Para receber Jesus Cristo como Senhor e Salvador de sua vida, faça sinceramente esta oração de todo o seu coração. Querido Jesus, creio que tu ressuscitaste no terceiro dia. Eu te confesso que sou um pecador e que necessito do teu amor e perdão. Vem para a minha vida, perdoa meus pecados e dá-me vida eterna. Eu te confesso agora como meu Salvador. Obrigado, Senhor Jesus, por me dares a salvação.